E para você que já está aí, sei lá, 30, 40, 50, 60, 70 anos, está sentindo que a memória está ficando um pouquinho mais afetada, como fazer para chegar na longevidade com mais saúde também do seu cérebro? Esse é o tema de hoje do nosso quadro Saúde em Ação. Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o neurologista Marco Túlio Rodrigues e o último eu esqueci, doutor. Bom dia. Bom dia, olá, tudo bem? É Franco. Franco, é que é um nome comprido, eu brinquei no comecinho do programa, mas é uma questão também de memória, né, doutor? Memória, falando disso, o cérebro nunca dorme? Essa é uma afirmativa que a gente pode dizer, né? Porque as pessoas podem até pensar, mas e durante o sono, né? A gente não perde a percepção do que está acontecendo ali ao nosso entorno, mas a gente tem vários mecanismos ali no cérebro, né, que são responsáveis por inibição e também por ativação ao longo do dia e também à noite. Durante o sono, a gente acaba tendo um mecanismo de inativação, né, do sistema de vigília, que a gente fica em atividade, né, durante o dia. A gente, tendo essa inatividade ali durante a noite, a gente poderia pensar que o cérebro estaria dormindo, né? Uhum. Mas isso não é verdade. O cérebro sempre está em pleno funcionamento, porque a gente tem, por exemplo, para confirmar isso, né? Durante o sono é quando a gente consolida a informação que a gente adquiriu no dia anterior. Então, tem áreas do cérebro ali que estão trabalhando para que isso aconteça. Doutor, a nossa memória envelhece, o nosso cérebro envelhece conforme também a gente vai envelhecendo? Isso é verdade, né? Porque conforme o passar da idade, a gente vai tendo perda neuronal, né? E a gente tem áreas específicas ali no cérebro que são responsáveis pela memória. Tanto a memória imediata, né? Quanto a memória remota, aquela memória consolidada. E conforme a gente vai envelhecendo, como qualquer outro órgão do corpo, né? Qualquer outro órgão, outro sistema do corpo, a gente vai tendo perda de células. E no sistema nervoso central, como são células muito especializadas, a gente não consegue fazer a reposição dessas células. Então, por consequência, a memória vai sendo degradada progressivamente, né? Dá para a gente evitar, adiar, estimular o nosso cérebro, a nossa memória, de forma que com o avançar da idade a gente sinta menos tudo isso? A gente, para falar em prevenção, né, a gente precisa pensar pelo menos sobre os fatores de risco que estão relacionados à evolução dessa perda cognitiva com a demência, né? Então, a gente tem alguns fatores que são modificáveis e outros fatores que não tem como modificar, como a própria idade, né? Sim. Então, em relação aos fatores preventivos ali, né, que podem ser modificáveis, a gente tem as doenças crônicas, né? Então a gente tem que pensar sempre em prevenir e fazer controle de doenças crônicas como diabetes, a pressão alta, sedentarismo, né? Isso Tabagismo. influencia? Com certeza, tem Nossa. influência. Nos mecanismos de fisiopatologia ali que a gente percebe em relação ao desenvolvimento, né, das demências, o diabetes, né, pelo aumento da glicose constante ali na corrente sanguínea, o sedentarismo também, né? Consumo de álcool. Exatamente, o consumo de álcool, que o álcool acaba sendo deletério, né, diretamente para os neurônios. Eles induzem a morte celular, né? Assim como a gente vai, né? A mulher vai no ginecologista para fazer o preventivo, os homens no urologista, enfim, a gente está sempre falando de prevenção. Quando que é o momento da gente ir pela primeira vez no neurologista para fazer algum exame preventivo para ver se está tudo bem ou não? Tem uma idade, assim, que a partir disso a gente tem que ir todo ano no neurologista também? Via de regra, a gente não tem uma periodicidade, né? Não tem, por exemplo, um protocolo como tem para prevenção de câncer de mama, né? Um exemplo. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, a idade, a gente vai tendo esse declínio cognitivo, como a gente falou, né? Tá. Então, quando esse declínio, né, essa alteração de memória começa a interferir no nosso dia a dia, nas nossas atividades de vida diária ou
até mesmo mudar o comportamento, a gente precisa procurar o auxílio médico. Aí, normalmente, assim, pela sua experiência, a partir de que idade que começa a aparecer isso? Assim, geralmente a partir dos 60 anos, né, que é a manifestação dos quadros de demência, né? Existem também as demências de início precoce, mas estão com um cunho mais genético, né? Então, a apresentação mais tardia é a rotina mesmo do quadro demencial. 9 anos, né? Faltam para mim, então, tá? Já não são mais 10 anos. Doutor, e assim, existem esses quadros, né? O Alzheimer também é um tipo de demência, né? Isso. Mas a gente pode considerar algo normal, né? E conviver com isso, sabendo que vai ter uma falhazinha ou outra, sem que isso seja uma doença grave. Exatamente. É porque assim, a gente tem que diferenciar o declínio cognitivo, né, do quadro demencial. A gente tem inúmeras doenças que podem cursar com demência, né? O que é a demência? Essa é o declínio cognitivo, com a interferência nas atividades do dia a dia, né, das atividades diárias, ou com alteração comportamental. Quando surge isso, a gente pensa na instalação da demência. Aí a gente precisa investigar possíveis causas de demência, né? Uma das causas é o Alzheimer, que a gente mais conversa e é a que tem a maior incidência na população, né? De seguida da demência vascular, por exemplo, que está também em segundo lugar. Doutor Marco Túlio, muito obrigada, viu? Gostei das dicas aí. Vamos começar a mudar o caminho, fazer caça-palavras, aprender um instrumento, tudo isso daí vale. Obrigada, seja sempre bem-vindo aqui no nosso Tarobá Cidade. Eu que agradeço, Patrícia, e qualquer dúvida, estou à disposição para saná-las. Muito obrigada, doutor.